Fala galera, Leandro Cabral aqui, canal 500 Pratas para mais um vídeo. E hoje eu vou responder a seguinte dúvida aí da galera. Será que agora é o momento ideal para investir em FOFs, naqueles fundos imobiliários que investem em outros fundos de papel? Vamos falar sobre isso. Hoje eu quero trabalhar três coisas aqui com você nessa aula. Primeiro, o que são os FOFs? Para quem está meio perdido, chegando agora, não sabe ainda o que são os FOFs, os fundos de fundos, né? Vou falar um pouquinho deles. Qual é o melhor momento para investir nos FOFs? Talvez seja agora, talvez não seja. Vamos descobrir junto nesse vídeo aqui pelas análises que eu vou fazer, trazer alguns gráficos aqui na tela. E outra coisa, como escolher um bom FOF aí para você colocar na sua carteira se você achar que faz sentido para você. Então, se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Frases e aqui eu ajudo você, brasileiro, a alcançar a sua liberdade financeira através de investimentos na Bolsa de Valores. Links, pessoal, links oficiais sempre nos vídeos, tem muita gente dando golpe aí, tá? Perfil falso no Instagram, Telegram, vendendo produto que eu nunca recomendei, usando o meu nome, usando minha produção de conteúdo. Então, fica esperto, links oficiais somente na descrição do vídeo, beleza? Então, olha só, vamos lá então, né, falar disso aqui. Primeiro, o que são os FOFs? FOFs vem da sigla Fund of a Fund, ou seja, um fundo de fundo, um fundo que investe em outros fundos. Se a gente for pegar a raiz do negócio lá atrás, o que é um fundo imobiliário? Um fundo imobiliário é uma empresa que tem uma equipe de gestão lá, que eles compram e vendem imóveis, ou compram imóveis e colocam inquilino lá dentro, e gerenciam todo esse conjunto de imóvel, e você, a gente pode comprar uma cota desse fundo imobiliário, com R$100, alguns até menos que 100, outros um pouquinho mais, você compra uma cota e você passa a ser dono desses imóveis também e receber o rendimento mensal dos inquilinos todos os meses ali na sua conta, proporcional ao valor da sua cota ou proporcional à quantidade de cotas que você tem em carteira. Isso é um fundo imobiliário. Agora, veja que pela essência do negócio, eu vejo que fundo imobiliário, ele serve principalmente para a gente investir com foco em geração de renda. Assim como tem lá, né? Aquelas pessoas que investem em kitnet para colocar um inquilino lá dentro e ter renda, ele não está preocupado se a kitnet vai subir o preço, cair o preço para vender depois. Ele quer saber do aluguel mensal. O cara compra um apartamento, uma casa para fazer isso, é a mesma coisa. Quando a gente investe em fundos imobiliários, o princípio básico, né, a ideia inicial dos fundos imobiliários é isso também. Eu, por exemplo, invisto em fundos imobiliários para gerar renda. Invisto pensando assim, como se fosse o meu conjunto de kitnets lá me pagando renda todos os meses. Só que com muito menos incômodo, retorno maior, benefícios de imposto de renda e uma série de outros benefícios, né? Uma equipe gerenciando tudo isso para mim. Então é por isso que eu não quero ter um imóvel, um apartamento, uma casa, nem kitnet, mas eu prefiro ter cotas de fundos imobiliários, que o princípio é o mesmo, mas me dá um retorno e tranquilidade maior. Então, beleza. É isso que eu faço, certo? Agora, olha só. Existem outros fundos que fazem isso por mim. Ao invés de eu ir lá comprar a cota daquele fundo que tem um galpão, que tem um shopping, né, que tem um galpão industrial, um galpão comercial, tem um escritório em um prédio, ao invés de eu comprar esse fundo, tem um outro fundo que vai lá e compra para mim. Ué, mas qual é a lógica de eu pagar alguém para comprar isso para mim se eu mesmo posso fazer? A lógica é que, como eu estou falando, o porquê que eu invisto em fundos imobiliários? Para geração de renda. Eu não especulo. Eu não estou preocupado se eu vou pegar uma cota por 100 e vender por 120, vender por R$150. Não, eu compro para ficar. Porém, tem alguns especialistas que preferem especular. Por exemplo, os gestores de fundos. Ou seja, esse fundo vai comprar cotas de outros fundos, geralmente com o objetivo de especular. Ou seja, ele vai lá, compra um monte de cotas a 100, quando chega em 150 ele vende. Deu 50 de lucro. Esse 50 não é o inquilino que está pagando, botando dinheiro no caixa do fundo. Esse 50 de lucro vai para o caixa do fundo de fundo e passa para mim, que sou cotista. Então veja que eu posso comprar uma cota de um fundo que investe numa carteira de outros fundos imobiliários. Qual é a lógica disso? A lógica é deixar que os caras façam coisa que eu, como pessoa física, não quero fazer. Muitas vezes eu não tenho acesso, porque eles têm acesso a fundos imobiliários que eu, como pessoa física, não tenho. Então eles vão lá, conseguem especular, se dedicam estudando para tirar dinheiro do mercado. Na estratégia 500 Frases, vocês sabem que o meu objetivo nunca foi tirar dinheiro do mercado e eu ensino isso para vocês
ao longo desses anos aqui, dentro do curso da Estratégia 500 Pratas, também está sempre o link na descrição. Então, a gente paga alguém para fazer isso para a gente, que são os fundos e fundos. E aí existe aquele pessoal que diz assim, Leandro, não compensa você investir em fundos e fundos, porque eu vou pagar a taxa de administração pro fundo de fundo e mais uma vez ainda para o fundo em si. Só que eu não concordo com isso. Para mim, o que vale é o resultado final na ponta, quanto que eu recebi no final. Pô, se eu posso investir num fundo imobiliário e eu consigo lá 0,8% ao mês de rendimento, de proventos, e tem um FOF que me paga 1% ao mês, e daí que eu estou tendo que pagar duas taxas? O que importa é que no final eu estou tendo um baita de um rendimento aí caindo na minha conta todos os meses, nada mais importa. Eu tenho que pagar duas taxas, só que muitas vezes a gestão da equipe, se for uma boa gestão, acaba compensando isso e me trazendo um retorno maior. Então isso é um FOF, um fundo de fundo, os FOFs. Agora, qual é o melhor momento para investir em FOF? Diante de tudo que eu falei aqui, veja que basicamente os fundos de fundos, eles têm um objetivo de tirar dinheiro do mercado. E quando que é mais fácil de tirar dinheiro do mercado? Quando o mercado está em alta. Quando eu vejo tudo subindo, né? Todos os fundos imobiliários estão subindo, as ações estão subindo, todo o mercado de renda variável está subindo. Fica fácil você comprar por 100 e vender por 150. Então, os fundos de fundos, os FOFs, eles têm muito mais facilidade em gerar ganho de capital para gerar retorno ao acionista, distribuir proventos aos acionistas, né, aos cotistas, quando o mercado é de alta. Fica muito mais fácil. E justamente nesses momentos, como fica mais fácil e eles começam a entregar um dividendo maior, é natural que o valor desses fundos de fundos também cresçam nesse período aí, porque o mercado ele vai se ajustando, né? Aquele que está pagando mais, todo mundo quer comprar, opa, eu vou nesse aqui, porque eu tenho esse que paga 0,8%, eu tenho esse outro do lado aqui que paga 1,2%, com o mesmo risco, então eu quero esse. Se todo mundo pensa assim, tira dinheiro desse que paga menos, bota dinheiro no que paga mais, o preço sobe e daqui a pouco os dois estão pagando igual quando a gente fala em retorno percentual. O mercado se ajusta, beleza? Agora, eu estou falando isso aqui tudo para você entender qual é o momento. Qual é o momento então? Quando o mercado está em alta, fica muito mais fácil para investir para os fundos de papel, para os fundos e fundos, que são os FOFs, trazerem retorno. Mercado em alta, fica mais fácil para os fundos e fundos trazerem retorno, e esse costuma ser o melhor momento para a gente investir nos fundos de fundos. O que acontece? Nos últimos anos a gente teve mercado de baixa. Nos últimos anos não, né? Nos últimos 2 anos, 1 ano e meio aí, a gente teve mercado de baixa. E eu vou mostrar isso aqui para vocês. O que aconteceu? Os fundos e fundos sofreram muito para entregar resultado. A maioria não conseguiu pagar bons proventos, não conseguiram entregar bons resultados. Com isso, a cotação deles foi caindo. O povo, né, tá desacreditado de fundo. Por quê? Porque caiu. Agora, olha só. Uma coisa que você tem que entender. Quer ver só? Olha aqui na tela comigo. Aqui eu tenho um gráfico, tá? Que é o gráfico da taxa básica de juros no país. A taxa Selic. Por que eu quero mostrar isso aqui para você? Porque a taxa Selic, ela influencia na variação da cota dos fundos imobiliários. Ela influencia também na inflação. E a inflação, por sua vez, também influencia muito na distribuição de uma classe de fundo imobiliário que são os fundos de papel. Então veja que tudo está meio relacionado, pessoal. E você entendendo qual é a relação de cada um, você consegue enxergar qual é o melhor momento para comprar cada classe de ativos, certo? Para acumular mais na sua carteira. Então veja que de 2017 para frente, que é onde eu começo, esse gráfico me mostra aqui, a taxa Selic veio caindo de 13, foi caindo, segurou um pouco em 6,5, mas caiu até 2, né? A gente ficou alguns meses ali em 2%. Em 2020, agosto, outubro, até o comecinho de 2021, a gente ficou com 2%. E aí ela disparou subindo, e a gente já está, aqui o gráfico mostra até 12,75, mas a gente já está em 13,75 com a última reunião do Copom. O que isso aqui influencia? A gente pode olhar aqui, ó, esse gráfico aqui, ó. Eu tenho a cotação do índice IFIX, que é o índice que mede o preço médio de todos os fundos imobiliários que estão negociados, não todos, mas os principais fundos imobiliários que estão sendo negociados na Bolsa de Valores, né? O que eu tenho aqui, pessoal? Até 2016 para 2017 ali,
eu tinha o mercado um pouquinho mais de lado. Aqui, ó, vamos dizer assim, né? Caindo um pouquinho de lado. Agora, de 2016 para frente, eu vi o índice IFIX sair da casa aqui, ó, de 1.312 pontos e chegar ao máximo histórico de 3.246 pontos. Mais que dobrou o índice IFIX de 2016 até 2020, mais ou menos ali o começo de 2020. Quando eu comparo aqui com esse gráfico, o que acontece? A taxa Selic caiu de 2016, aqui não mostra, mas em 2016 ela já vinha caindo, caiu até o início de 2021 e depois começou a subir bruscamente a taxa Selic. Quando em 2021 a taxa Selic começou a subir, o que aconteceu com os fundos imobiliários? Primeiro teve aquela queda acentuada ali por causa do anúncio, né, da pandemia, e depois ele andou de lado, não sobe mais, não consegue subir mais. Por quê? Porque a taxa Selic está subindo. Quando a taxa Selic está subindo, pressiona a cota dos fundos imobiliários para baixo, ou fica de lado, ou costuma ir para baixo. Por que não está caindo? Porque o resultado dos fundos imobiliários ainda está sendo bom, boa distribuição de proventos, então isso ajuda a dar uma segurada, é uma série de fatores. Mas veja que a Selic influencia. Agora, o que acontece? Como a gente tem de 2021 para frente a taxa Selic subindo e não deixando com que suba a cotação dos fundos imobiliários, o FOF, que é o fundo de fundo, ele sofre. Por quê? Como é que ele vai tirar dinheiro desse mercado aqui? Quase 2 anos de lado. Ele não tira, é difícil tirar. O gestor tem que ser muito bom para tirar. Esse mercado aqui, qualquer um tira dinheiro desse mercado, porque é mercado de alta. Não precisa nem fazer nada, é comprar e deixar lá. Daqui a pouco o dinheiro vem. É muito fácil, tá entendendo? Agora, isso aqui eu estou mostrando o histórico para você entender como é que se comporta. O que nós temos que pensar agora é o que vai acontecer daqui para frente. E aí é que tá, veja bem. Eu tenho um outro gráfico aqui, que é o gráfico de inflação. Por que que o Banco Central lá, ele fica mexendo, joga taxa de juros para cima, para baixo, para cima e para baixo? Muito para controlar a inflação. Então, em 2016, nós estávamos com a inflação em 2 dígitos, certo? E a taxa de juros foi lá em cima até que conseguimos, né, conter essa inflação aí, principalmente quando depois que saiu ali a Dilma, entrou o governo Temer, né, ajudou muito ali a controlar a inflação. Caiu até 2018. Quando a gente conseguiu chegar num bom patamar de inflação, em 2018, o que aconteceu aqui, ó, com o gráfico da Selic? 2018, ó, estabilizou. Opa, beleza, já chegamos num patamar agradável, 6,5% tá bom. Beleza? Seguramos nesse 6,5% até julho de 2019. Vamos lá ver a inflação. A inflação estava aqui, ó, e começou a cair um pouquinho mais ainda, chegando perto de zero a partir ali de 2020, né? Lembrando que a inflação acumulada de 12 meses é a linha azul aqui, tá? Essa linha azul. Então veja que ela começou a cair um pouquinho mais a partir de 2020, chegou lá embaixo, perto de zero. Para não deixar a gente ter uma deflação, que é ruim para o país, o que o Banco Central fez? Derrubou e chegou em 2%. Até que a coisa começou a retomar e a gente vê aqui a inflação subindo mais uma vez. E tá lá em cima. E agora, o que acontece? O Banco Central jogou a Selic e já está lá em 13,75%. O que acontece? Com uma Selic a esse patamar, geralmente o que acontece é que a gente consegue conter a inflação agora. Se a gente conseguir conter a inflação, a taxa de juros básica não vai subir mais. Se a inflação começa a cair, a taxa de juros básica pode começar até a cair. Tudo indica, pelos gráficos, até mesmo pelas previsões do próprio Banco Central, que a gente já está no pico. Parou de crescer, não dá mais para aumentar a taxa Selic aqui. Por que eu estou te contando essa historinha? Porque se não dá mais para conter, para subir a taxa Selic, e ela vai estagnar aqui e quem sabe até começar a cair, as cotas dos fundos imobiliários voltam a apresentar isso que a gente viu aqui, ó. Então todas as classes de fundo imobiliário acabam ficando mais cara. Eu não digo nem que fica bom para investir, porque o nosso objetivo não é especular na bolsa de valores. O nosso objetivo é comprar para gerar renda. Qual é o melhor momento para comprar para gerar renda? Aqui, ó, quando ele não sobe, quando ele está de lado. Resultado vem bom, mas ele não sobe a cota. É o melhor momento para acumular.
esse momento que estava subindo adoidado, ficam muito caros os fundos imobiliários. A gente continua comprando, mas a gente compra menos, porque eles ficam mais caros e o retorno acaba sendo mais baixo. Então, tudo indica que vai passar esse bom momento, daqui a pouco, de acumular. Se você está nesse momento, acumula. Tá vendo o vídeo aqui atualizado? Acumula fundo imobiliário porque é o momento. Agora, quando voltar a cair, os fundos imobiliários começam a subir, começam a ficar mais caro. E quem que consegue tirar dinheiro feito doido desse mercado? Fundos de fundos. Então a gente vê os fundos de fundos, os FOFs aí, super descontados hoje, muitos deles. Por quê? Porque tá difícil tirar dinheiro do mercado, mas logo a coisa vai ficar boa para eles, e aí vai vir os atrasados que costumam chegar no final da festa, não, eu vou comprar FOF agora porque eles estão subindo um monte, porque eles estão pagando um monte de dividendo. Não consegue se antecipar porque não entende os ciclos do mercado. Quem consegue enxergar isso vai montar uma posiçãozinha um pouquinho mais gorda no fundo de fundo agora, porque vai se beneficiar muito quando chegar o mercado de alta novamente, porque ele chega, sempre chegou, e eu tenho quase certeza comigo que vai chegar de novo. Pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a 5 anos, mas vai chegar de novo, porque sempre é assim, tá? Agora, outra coisa, para a gente fechar esse vídeo, como escolher um fundo de fundo? Gente, veja que a raiz do fundo de fundo costuma ser especulação, né? Eles até colocam alguns fundos lá na carteira com o objetivo de gerar provento e daí repassar o provento para o acionista. Mas o que faz eles gerar um extra ali no rendimento é a especulação, certo? Agora, mesmo sendo isso, cada fundo de fundo tem uma estratégia um pouco diferente. O que você tem que fazer como investidor? Primeiro, avalie o histórico desse fundo imobiliário aí, esse FOF, né? Quantos anos ele está no mercado? Como ele se comportou diante das altas e das baixas? Quando estava no mercado de baixo, ele conseguiu segurar as pontas, entregar o rendimento que ele fez? Avalie isso. Avalie, então, a qualidade técnica dessa gestão. E o mais importante de tudo, qual é a estratégia? Se você ler o relatório gerencial, eu não vou abrir todos os fundos aqui porque tem vários, né? Tem mais de 20 fundos e fundos. Mas no seu processo de escolha, se você abrir o relatório gerencial de cada um para dar uma lida ali, você vai entender no relatório gerencial qual é a estratégia que aquele gestor está usando. Geralmente é uma estratégia especulativa. Leia e pense, faz sentido isso para mim? Porra, gostei disso aqui, faz sentido, então eu quero participar. Eu tenho um fundo de fundo na carteira. Não vou falar aqui para não influenciar vocês, eu nunca gosto de dar dica, de influenciar. Eu gosto que vocês estudem, aprendam e façam sozinho para não ter que ficar dependendo de dica dos outros aí, como já tem um monte de gente. Aqui é para quem quer aprender e fazer sozinho, quer ter inteligência de montar e gerenciar sua própria carteira. Esse fundo que eu tenho, eu faço o quê? Eu gosto da estratégia dos caras. Eu gosto do que eles buscam todos os meses, todos os trimestres, da forma que eles enxergam cada movimento do mercado. Então eu vou acompanhando eles e agora nesse momento de queda, esse fundo talvez esteja lá com 20, deve estar com uns 20, 30% de queda na minha carteira. E daí? Continua gerando provento, que é isso que me importa. E o que eu faço nesses momentos? Estou fortalecendo a minha posição nele. Porque quando os ventos favoráveis voltarem, eu estarei bem posicionado e colherei bons frutos. Investidor que é investidor, não olha para os pés, olha lá na frente, no longo prazo, e lá na frente é que colhe bons frutos. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas. Cuide com os golpes que estão cheios por aí, links oficiais sempre na descrição. Te vejo na próxima aula. Fui!